Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, ou melhor, Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa noite. Essa noite será uma noite de profunda visitação do Senhor, de cura, de milagres. Então abra o seu coração para o que Deus vai falar com você. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Nós vamos ler o verso 25 e 26 e depois o verso 34 do capítulo 6 de Mateus. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Lá no verso 34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. O contexto dessa história, desse texto, ele é um contexto de oração. Jesus estava conversando com os discípulos sobre oração. Em determinado momento, os discípulos pediram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Mestre, nos ensina a orar, porque os discípulos de fulano oram, os outros sabem orar e tal, mas nós não sabemos, ensina-nos a orar. E Jesus começa a falar com eles a respeito da oração. Lá no início do capítulo 6, ali, você vê inclusive a oração modelo, Jesus ensinando passo a passo como os discípulos deveriam orar. E em dado momento, Jesus fala com os discípulos a respeito das preocupações da vida e como essas muitas preocupações podem entrar em confronto direto com a fé, Porque, inclusive, é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Inclusive pelo tema, né, que você pode ver ali, qual é o tema dessa palavra. Escolhi dar esse tema: não andeis ansiosos. Talvez até a gente pode pensar que a gente vai falar hoje de ansiedade, mas não, nós vamos falar de fé. Esse é o tema, né, de fato, que nós vamos falar. Por quê, Nery? Porque a ansiedade, ela tem raiz na incredulidade. Olha só. O que faz com que alguém viva uma vida de ansiedade? É a falta de fé. A incredulidade gera essa profunda sensação de perigo, né? Como se nós estivéssemos sempre desprotegidos. A ansiedade, ela tem uma raiz nessa falta de fé, na incredulidade. E é exatamente por isso que Jesus estava falando com os discípulos a respeito da importância de ter uma vida de oração, de relacionamento com Deus, para que por meio da fé, essas inquietações, essas muitas preocupações não roubassem dos discípulos a paz. Lá em Filipenses 4:6, o escritor de Filipenses, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Você vê que a oração é uma das chaves para que você vença a ansiedade. Você quer vencer essa inquietação infinita com as preocupações da vida? Tenha uma vida de oração. Você vê o próprio Jesus falando, ensinando aos seus discípulos ali. Você vê o apóstolo Paulo reforçando mais uma vez isso, dizendo: quer vencer a ansiedade? Não querem viver isso a vida inteira, ansiosos por tudo e por todos? Então tenha uma vida de oração. Antes de você ficar ali inquieto, com muitas preocupações, tome todas essas preocupações. Eu falo, pega o saco das preocupações e leva para Deus. Ou então faz igual o pastor William nos ensinou: contrata um preocupador profissional. Tem o telefone dele aí, pastor? Passa para o povo, tá? Mas pegue essas preocupações e leve elas até Deus. Através de quê, Nery? Através da oração e súplica. E o apóstolo Paulo ainda dá uma outra chave. Ele diz: com ações
de graças. Ou seja, não basta somente eu entregar para Deus, eu somente falar para o Senhor que eu tenho o problema e que eu não sei como resolver. Eu tenho também que ter um coração grato por tudo que o Senhor já fez por mim. Se eu falasse aqui rapidamente para você pensar aqui quais 5 motivos que você tem agora, nesse exato momento, para ser grato. Eu tenho certeza que você conseguiria elencar pelo menos 5 coisas, sabe? Pela saúde, pela família, por estar em uma igreja maravilhosa, num ar-condicionado, podendo ouvir a palavra de Deus e tantos outros motivos. Então, a chave para que você vença tudo isso é desenvolva a sua fé através da oração, através da confiança de que Deus toma de fato esses problemas e Ele cuida de você. Se eu não tenho essa convicção de que Deus é meu Pai, de que Deus está cuidando de mim, de que Deus está me protegendo, certamente isso vai gerar em mim uma inquietação infinita e eu vou viver preocupado com as coisas que podem ou não acontecer. Veja que quem vive uma vida ansiosa está sempre preocupado com o si. É verdade ou não é? Se eu perder o emprego, se não tiver o dinheiro, se o fulano adoecer, se o carro quebrar. Ou seja, são coisas que podem jamais acontecer, mas isso está tirando a sua paz. E em nome de Jesus eu declaro, você vai sair daqui hoje curado. Hoje pela manhã eu afirmei isso, eu falei, olha, Deus pode curar alguém de câncer. Pode ou não pode? Pode tirar alguém de um leito de enfermidade que está com os dias contados, que o médico já disse, olha, tem 15 dias de vida, e Deus cura, e tira a pessoa daquela situação e coloca ela em uma posição de plena saúde. Deus faz isso, faz ou não faz? Então Deus pode também curar você da ansiedade. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez estão à base de medicamentos ansiolíticos e vivendo uma vida sem paz por conta desse mal, porque também é uma enfermidade. Então Deus pode curar você. Eu preciso abrir um parênteses aqui para falar que a ansiedade, ela é um dispositivo criado pelo próprio Deus. Aí talvez você se assuste e diga, Deus criou a ansiedade? Sim, a ansiedade é um dispositivo que todo mundo tem. E ela é importante porque quando você está diante de uma situação que pode te colocar em risco, ela é um alarme natural, muito eficiente, que faz com que você haja com mais cautela, ok? Falei para vocês que eu estava no exterior, estava lá no Maranhão, e a gente foi para um balneário, a região que a gente vai sempre, a Sailândia, a região da minha família, tem muitos balneários, né? E a gente estava lá com os amigos, os familiares, e tinha uma pequenininha lá, que impressionante ela na água, né? E aí ela entrava na água e nadava, que era uma maravilha, e subia e descia, ia para lugares fundos lá, que nem a Pieira não tinha coragem de ir, e eu preocupado com essa menina. Por quê? Porque eu acho que o alarme da ansiedade dela estava quebrado. E aí teve um maiorzinho que chegou para mim e disse, tio, e não é só ela que sai nadando por aí, não, tio, ela vem ainda colocar para a gente. Ela disse, me desafiou, disse, eu te desafio, tu entrar bem naquela oca do jacaré ali. Eu disse, meu Deus. Ou seja, a ansiedade, ela é importante porque ela vai fazer com que você fique atento diante de situações de risco. Mas isso precisa ser na dose certa. Eu ouvi uma ilustração à época, e eu quero compartilhar com vocês, de que a ansiedade, ela é de fato como um alarme. Quantos aqui tem carro e no seu carro tem um alarme? Tem um alarme lá, ok? Quando você, sei lá, tem um incidente que acontece no carro, alguém quebra a janela do teu carro, tenta arrombar, o natural é que o alarme do carro dispare, ok? E aí isso acontece. Agora, imagina se o alarme do carro não dispara só na hora que alguém está tentando arrombar. Imagina você dentro do carro dirigindo e o alarme está lá, pip, 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 pip. Você desce do carro, está conversando com alguém e o carro está pip, pip, pip. Você está deitado na tua cama 2 horas da manhã e o carro não para, está lá. Você já pensou numa situação dessa? É agradável? O que é a ansiedade, Nery? É o teu alarme o tempo todo fazendo. Você está entendendo? Isso é a ansiedade. É um alarme disparado o tempo inteiro, que tira a tua paz, que rouba de você a sua vida, porque você não consegue viver.
Isso é desesperador. Então, existe a ansiedade natural que todos têm. Quantos estão comigo? Mas existe a ansiedade que é uma doença, que é quando o alarme está disparado o tempo inteiro, que a pessoa não consegue desligar. Ela está aqui no culto e ela não consegue concentrar no culto porque a cabeça dela está, meu Deus, amanhã tem um boleto que vai vencer, será que a empregada vai vir para casa, será que o funcionário vai vir, meu Deus do céu, tem que levar o menino na escola, tem que fazer não sei o quê. Aí de repente você vai e concentra, 5 minutos depois você já está preocupado. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, nós vamos consertar esse alarme hoje. Aleluia, glória a Deus. O meu objetivo aqui nessa introdução é fazer você entender, primeiro, que a ansiedade é uma doença. Ela né, descontrolada, ela é uma doença. E Deus pode curar você dessa doença. Deus pode ter cura. Deus tem cura para você. Amém? Se você sofre, se você passa por isso, então Deus tem cura para você. Outra coisa que eu preciso que você entenda aqui nessa introdução é que a ansiedade ela tem uma raiz na incredulidade. Né? Tudo gira em torno disso. Então, se eu tiver fé, se eu crer que Jesus está cuidando de mim, suprindo as minhas necessidades, isso é suficiente para que eu descanse, para que eu tenha paz e supere isso. No texto que nós lemos de Mateus, Jesus nos dá aqui algumas chaves, Jesus nos dá aqui algumas respostas de como que nós podemos vencer a ansiedade. No texto, ele fala sobre isso. E eu quero que você acompanhe comigo, ok? O que Jesus nos ensinou aqui nesse texto que nós lemos? Vamos lá. A primeira coisa, ele nos ensinou aqui a priorizar o que é mais importante. Então, como é que eu vou vencer a ansiedade, Nery? Priorizando o que é mais importante. Veja o verso 25 do capítulo 6 que nós lemos. Ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olha só, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos ficar o tempo todo preocupado com as necessidades, ok? Eu não devo priorizar as necessidades. Eu não devo colocar à frente de tudo as necessidades. Nery, mas como assim, Nery? Todo mundo precisa vestir, precisa pagar o aluguel, precisa fazer isso, fazer aquilo outro. Como é que eu não vou priorizar as necessidades? Irmãos, não nós, ok? Não você que é filho de Deus. Nós vamos cuidar e fazer tudo o que é necessário, isso é óbvio, mas isso não pode ser prioridade na nossa mente. O que é a prioridade? O verso 33 do mesmo capítulo 6, Jesus dá a resposta, ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, busque a Deus, e todas as suas necessidades serão supridas. Veja que eu estou falando necessidades. E as necessidades são diferentes dos desejos. Jesus não está dizendo assim, descansem que eu vou satisfazer todos os seus desejos. Ele está falando as suas necessidades. E ele sabe, e sabe muito bem, o que cada um de nós precisamos. Sim ou não? Ele sabe. Quando ele usa o exemplo, né? Olha os pássaros não ficam preocupados com o que comer. E todo dia eles têm o alimento, né? Olha os lírios dos campos, eles não tecem nem fiam, mas se vestem maravilhosamente, ok? Mas Deus sabe do que eles precisam. Deus não olha para o passarinho e diz assim, hoje o passarinho está precisando ir num restaurante chique, comer uma comida feita pelo chefe François Devoir. Não, ele sabe que o passarinho precisa de quê? É de semente. Precisa do alpiste, então ele vai lá e providencia a sementinha para o passarinho. É ou não é? Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo, irmãos, porque às vezes nós ficamos preocupados com coisas que são desejáveis, mas não são as necessidades. Nem as necessidades, ok? Já é errado colocar as necessidades
nesse lugar de inquietação do nosso coração. Imagina com aquilo que não é nem necessidade. Eu costumo dizer que, às vezes, na maioria das vezes, a gente está gastando o dinheiro que a gente não tem para comprar as coisas que a gente não precisa para impressionar as pessoas que a gente nem conhece. Não é? Ou seja, devido ao fato de você fazer isso, isso vai gerando um turbilhão de afazeres e de tarefas e de compromissos e que te tiram do centro da vontade de Deus. Mas Deus está dizendo: ei, filho, volta para o lugar que eu quero você no centro da minha vontade, eu quero você priorizando o meu reino, eu quero você priorizando a escuta da minha palavra, eu quero você num relacionamento íntimo comigo, eu quero você aqui agindo de maneira a confiar nas minhas promessas e no que eu tenho dito para você. Ele quer que você esteja nesse lugar. É assim que Deus quer que nós vivamos e é nesse lugar que Ele quer que nós estejamos. Amém? Em Jeremias 29, no verso 12 e 13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. No verso 12 ele diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. No verso 13 ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O que é o tempo de nós fazermos? De priorizar o que mais importa. O que é que mais importa? Deus. Ok? O que é que mais importa? A vontade de Deus. O que é que mais importa? O reino de Deus. É nisso que eu vou pensar dia e noite. É isso que vai ocupar o meu pensamento. É isso que o meu coração vai se empenhar de buscar. Deus, Deus, Deus. Ele sabe ou não sabe o que você necessita? Sim ou não? Então por que é que nós vamos viver preocupados com essas coisas? Se eu tenho que fazer, eu vou lá e faço, irmão. Mas isso não pode tirar o meu coração do centro da vontade de Deus. Eu não posso ficar preocupado com isso. Coloque-se nessa posição de priorizar o que mais importa. Segunda coisa que Jesus ensina aqui nesse texto. Quero que você acompanhe comigo. Então, a primeira delas é priorizar o que mais importa. Segunda, confie na paternidade de Deus. Confie na paternidade de Deus. Entenda que Deus é seu Pai. Uau! Vamos lá. Mateus 6, 26 diz: observai as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se Deus cuida do passarinho, será que Ele não vai cuidar de você, que é filho dele? Será que Deus não vai cuidar de mim, que sou seu filho? Deus é Pai, e Ele é um bom Pai, cuidador, atento a todas as nossas necessidades. Ele está ali sempre olhando atentamente a tudo que nós precisamos. Então, o que eu preciso, Nery? Eu preciso confiar que Ele está atento a essas necessidades e que vai suprir na hora certa. Lucas 11, 13, ele diz assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Será que nós estamos prontos para confiar que Ele está atento e que Ele sabe o que é melhor para nós? Eu já contei diversas vezes aqui, mas como hoje tem muito visitante, gente de fora aí, então eu vou contar mais uma vez. Diz que tinha um rapaz escalando uma montanha, e um alpinista, e aí quando ele já estava quase no topo da montanha, ele agarrou numa pedra em falso lá, escorregou e está caindo aqui naquela montanha e vai despencar no chão. Até que ele achou um galho. Aí ele segurou nesse galho e ele desesperado, que ele não conseguia sair dali, ele olhava para baixo e estava um abismo, um penhasco. E ele falou, vou morrer, vou gritar por socorro aqui, por Deus. E ele começou, Senhor, socorro, Senhor, me ajuda, Senhor, me salva, tira dessa. E aí o Senhor ouviu o apelo dele e respondeu. Aí o Senhor disse, oi, meu filho, eu estou aqui. E ele disse, Senhor, obrigado, porque o Senhor ouviu minha oração. Me tira dessa, Pai. Aí o Senhor disse para ele, então solta o galho.
Aí ele pensou, olhou para baixo, disse, eita, soltar o galho. Aí depois de uns minutos de reflexão, ele olhou para cima e disse, tem mais alguém aí? Às vezes as nossas expectativas elas são frustradas quando nós entregamos as nossas preocupações para Deus, né? Porque nós esperamos que Deus resolva o problema imediatamente. Mas eu volto na questão anterior. Deus sabe o que nós necessitamos, ok? Deus sabe o que nós precisamos. Às vezes você vai vir aqui na igreja, num dia de domingo, todo ansioso, preocupado, porque tem que pagar uma conta de R$1.000. Aí você chega aqui e começa a orar, e na hora do louvor ali você está, oh Senhor, porque o Senhor sabe, tem essa conta de R$1.000, e eu só tenho 500, preciso de mais 500, Senhor, me ajuda, vai dar certo e tal. Aí Deus vai e fala com você e diz, oferta os 500. Que você não seja daqueles que dizem, tem mais alguém aí? É a forma de Deus trabalhar. Por que Deus faz isso, Nery? Porque Ele quer nos preparar sempre para um próximo nível. Lembra que eu falei? A ansiedade tem raiz na incredulidade? Então, como é que Deus vai resolver esse problema? Desenvolvendo a minha e a sua fé. Quando Davi chegou lá no momento da batalha, e que já tinha dias que o Golias estava afrontando os exércitos de Israel, e todos os valentes de Israel estavam ali parados, ouvindo as afrontas do Golias. Não teve nenhum que tivesse coragem de aceitar o desafio e de ir para a batalha com Golias. E de repente chega um jovem, um menino de aproximadamente 17 anos, e aceita o desafio. E chega lá todo com marra, dizendo, eu vou cortar a cabeça desse gigante. E o povo tudo assim olhando para ele. Mas por que o Davi fez isso? Irmãos, porque lá atrás ele já tinha matado um leão e um urso. Olha só. Então, por que Deus faz essas coisas? Ele faz para te preparar para a próxima batalha. Deus não vai só suprir ali a necessidade, Ele vai fazer mais, Ele vai suprir a necessidade e Ele vai te preparar para os próximos níveis. Amém? Deus vai desenvolver sua musculatura espiritual, vai aumentar a sua fé. Então hoje, no nome de Jesus, pare de orar dizendo, Deus resolva o meu problema. Ore a Deus dizendo, Senhor, aumenta a minha fé. Aleluia. Se você orar a Deus pedindo que Ele aumente a sua fé, não vai ser só o leão e o urso, irmão, mas quando o Golias estiver diante de você, você vai estar preparado para cortar a cabeça. Amém ou não amém? Tem um outro texto em Reis, que conta que o Eliseu e o servo dele, o Geazi, estavam acampados ali num vale, e quando, pela manhã, o servo do profeta, o Geazi, acordou, e ele olhou, no alto assim da campina, vinha o exército inimigo com muitos soldados. E eu imagino a poeira levantando e os cavalos marchando, porque vinham para destruir o profeta, o Eliseu. E quando os exércitos estavam se aproximando e o servo do profeta olhou pela janela, desesperou, e o alarme dele ficou lá, ó, pi, 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 e ele correu para o Eliseu e disse, Senhor, meu Senhor, os exércitos inimigos estão vindo, e são muitos cavalos, e são muitos carros, e vão nos... E ele disse, calma, rapaz, respira fundo, cabra, sustenta aí a carcaça, vamos lá, deixa eu ver o que é esse negócio. E aí, quando eles chegaram lá, que olhou pela janela, o Eliseu disse, rapaz, isso é coisa pequena, rapaz. Venha cá, colocou a mão aqui no olho dele, e quando o Geazi olhou de novo, o que ele viu, por detrás vinha anjos, carros, carruagens de fogo, o exército de Deus por trás daquele exército, e muito mais eram os que estavam com eles, do que os que estavam com o exército inimigo. Sabe, irmãos, hoje, em nome de Jesus, eu oro para que seus olhos sejam abertos e que você veja os anjos, carros e carruagens de fogo que o Senhor coloca todos os dias quando você sai de casa ao teu lado. É assim que Deus tem cuidado de você. Aleluia. Para que eu vou temer? Para que eu vou temer? Quando os exércitos chegaram ali próximo do Eliseu, todos eles ficaram cegos e procuraram o profeta e não viram nada. E ainda foram levados até o centro de Israel. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos inquietos e preocupados e desesperados até,
porque nós não temos a real compreensão da nossa posição diante de Deus. Nós somos filhos de Deus. O inimigo das nossas almas, sabe onde é que ele está? Bata assim o teu pé aí, ó. Satanás é derrotado, vencido. Ele está debaixo dos teus pés. Você é filho de Deus. A Bíblia diz que Ele já te deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele fez você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus veio, irmãos, para te dar vida, e não só vida, mas vida em abundância. E assim como essa, tem mais de 8.000 promessas na palavra. Creia em cada uma dessas promessas. Creia em cada uma dessas promessas. Tem uma música do Thales Roberto, que em um dos álbuns dele, ele conta a experiência de como é que foi que ele compôs essa música. Eu acho bem interessante. Patrick, tem essa música aí? Você já ouviu essa música? Do jeito... Ó. Com as palmas. Olha para o teu irmão e canta a música para ele. Tem que cantar. Tá bom, pode segurar. Ok. Vocês pensaram que eu ia cantar, né? Não. Ele disse que essa música ela foi composta, ele estava em, acho que Salvador, na casa de um amigo, e aí o amigo falou assim, Thales, aqui é muito perigoso, então no máximo 10 horas da noite você tem que voltar para casa. Depois das 10 fica muito perigoso e arriscado andar aqui. E aí ele ficou lá, se divertindo e esqueceu do horário. Quando ele olhou, já tinha passado das 10 da noite. E aí ele voltando escuro e sozinho por aquelas ruas, e ele com medo, e falando, Deus me ajuda, Deus, Senhor, não deixa acontecer nada não, e tal. E começou a vir essa música na cabeça dele. Aí ele disse que essa música tem 3 partes. Uma, você canta para o seu irmão, que é essa daí, que você cantou, ele é contigo, onde você estiver, ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor, pode confiar, pode confiar. A outra parte, ele diz que canta para Deus, onde ele fala, Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, e o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos desse Deus, nas mãos desse Deus, tudo está. Mas a terceira parte ele canta para o diabo. Qual é essa terceira parte? Não vou cantar, não. Sabe, é hora de a gente começar a confiar em Deus. É hora de começar a confiar em Deus e acreditar que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Eu não sei o que é que você está passando, talvez você veio aqui nessa noite, seu coração está aqui, mas está dilacerado por causa das inquietações, das preocupações. Ei, meu irmão, Deus me colocou aqui hoje, Deus me trouxe aqui hoje para dizer, pode confiar, pode confiar. Esse Deus cuida de você até quando você está dormindo. Deus cuida de você. Deus cuida de você, pode confiar. Amém? Romanos 8, do 15 ao 16 diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. 1 João 3:1 diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele mesmo. Deus tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Para nós partirmos para o final, a terceira lição que nós aprendemos com esse texto que nós lemos e que Jesus ensina aos discípulos. Vamos só recapitular. A primeira, vamos lá,
Vai cair na prova aqui. Priorizar o que mais importa, ok? O que é que mais importa? O reino de Deus, buscar a Deus. Segunda coisa, confiar na paternidade de Deus. Você é filho de quem? Você é filho de Deus. E Deus cuida dos seus filhos. A terceira coisa, terceira lição, nós precisamos viver o presente. Então, terceira, viva o presente. Mateus 6,34 diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Eu me arrisco a dizer que o grande mal, né, da nossa geração é essa antecipação exagerada do futuro. O que é a ansiedade? Eu gosto dessa definição que diz que a ansiedade é o excesso de futuro, assim como a depressão é o excesso de passado. Ok? Por que nós estamos no meio dessa geração tão ansiosa? Porque nós estamos o tempo inteiro antecipando o futuro. E com isso, nós vivemos uma divisão da nossa mente. Uma parte da nossa mente está no presente e a outra parte está o tempo inteiro nas coisas do futuro, com os sis, que nós não sabemos se realmente irá acontecer ou não. Essa palavra ansiedade, ela vem de dois radicais. Coloca aí na tela, para a gente ver o que significa esses radicais. Olha só, ansiedade é merinal. A primeira radical da palavra é merizo e a segunda nous. Quando você junta essas duas palavras, que significa aí, ó, merizo, dividir, nous, mente. Ou seja, olha só, a ansiedade é uma mente dividida. É como se você estivesse dividindo a sua mente. Você nunca está presente. Nunca está presente. A sua mente está sempre divagando em outras coisas. Você sempre está lá na frente, você sempre está pensando no problema, você sempre está pensando aqui, ali, acolá, mas nunca está presente. Você já teve com alguém, você está conversando com a pessoa e a pessoa está em outro planeta? Sim ou não? Eu confesso meu pecado, de vez em quando. Às vezes as meninas, pai? Aquele olhar penetrante de raio-x que ultrapassa as paredes e você enxerga lá em Marte, né? E elas vão lá e dar aquela chacoalhada e eu volto para o presente. Isso é um problema. A ansiedade faz isso, divide a nossa mente. Nós estamos sempre lá no horizonte, né? Em outro. Não, irmãos, tem que estar 100% presente. Quem está presente aqui agora ouvindo essa palavra? Quem está aqui ouvindo Deus falar com você? Aleluia, amém? Às vezes até na hora da oração, o camarada está lá orando e está, oh Deus, eu te abençoo, Deus. Jesus, em nome de Jesus, né? Está em outro planeta. É hora de nós virmos para o presente. Eu sei que é muito clichê, você já ouviu isso, mas olha só o nome, presente. Ou seja, é uma dádiva, é algo que Deus nos deu para viver intensamente. Aleluia! Você sabia que você nunca mais vai estar do lado dessa pessoa que você está aí agora, da mesma forma, nesse mesmo momento? Esse momento nunca mais vai ser vivido. Então tem que viver isso intensamente. Amém? Quando você sair daqui, abraça pelo menos umas 50 pessoas, de forma bem apertada. Porque amanhã você vai ver de novo essa pessoa, mas não da mesma forma que viu ela hoje. Ok? O presente é uma dádiva e precisa ser desfrutado, vivido. Chega de excesso de futuro. Vamos viver o presente intensamente. Viva o presente. O que eu acho mais fantástico em tudo isso é saber que Jesus não fez uma promessa só dizendo, eu vou estar com vocês lá na eternidade, todos os dias. Ok, ele vai estar. Mas a promessa que ele fez quando ele estava ascendendo, subindo aos céus, é para o presente. Ele diz, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Se eu fosse você, agora era hora de dar um aplauso e vibrar e dizer glória a Deus, aleluia! O Senhor está conosco. É a música que o Thales estava cantando aqui, Ele é contigo. Amém? Então, por que é que eu vou ter medo? De que eu vou ter medo? Se o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, Ele está comigo. Irmãos, e eu sei que em muitos momentos nós vamos vacilar. Eu sei que em um momento como esse aqui, de ativação da nossa fé, de ativação profética, você sai daqui um gigante, dizendo, eu sou o tal, e eu vou com Jesus superar todos os problemas. Mas aí depois, eu sei, a nossa fé é provada.
Vai vir o gigante, vai vir o problema, e aí, sabe o que você faz? É hora de andar com essas promessas aqui anotadas, para na hora que o inimigo vier querer roubar a tua fé e te levar de novo para esse lugar de ansiedade, você novamente vai olhar para você mesmo, talvez até na frente de um espelho, e vai reafirmar tudo aquilo que Deus diz a teu respeito. Amém? Eu tenho feito uma declaração das promessas de Deus a meu respeito, porque a raiz da ansiedade está na incredulidade, mas também está na falta de identidade, na falta de sabermos quem nós somos. Quando nós não temos certeza sobre quem nós somos, nessa posição de filho de Deus, a todo momento nós somos abalados. Porque o inimigo, ele não vai dizer, vai, você pode. Não, o inimigo vai dizer, você não é capaz, você não pode, não vai dar certo. E se. Esses sis são do diabo. Eu me arrisco a dizer isso, os sis são do diabo. Então o que eu faço? Todos os dias pela manhã eu olho para frente do espelho, tenho estimulado minhas filhas a fazerem isso. Eu não consegui não, mas eu vou conseguir. E eu tenho feito uma declaração. E todos os dias eu digo assim, eu sou abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Não sou só mais um, não sou medíocre, sou filho do Deus Altíssimo, eu sou abençoado. Eu vou ser tudo o que eu fui criado para ser, em nome de Jesus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. E aí eu saio para o meu dia. Aleluia. Eu desafio você a anotar as promessas do Senhor a teu respeito, para que você todos os dias reforce a sua identidade de quem você é em Deus. Exercite a sua vida de oração, invista tempo na sua vida de oração, relacionamento com a palavra, para que você nunca mais sucumba diante das garras da ansiedade. Jesus vai curar você, eu creio nisso. Amém? Queria que todos se colocassem de pé.